Eu acredito que todo fã das Crônicas de Gelo e Fogo em algum momento já se perguntou se o final desastroso de Game of Thrones está afetando a escrita do George R. R. Martin. Será que existe algum plot de história que ele está tentando mudar depois de ver que algo não funcionou bem como ele queria na série? Se a gente listar as 5 coisas que mais incomodaram os fãs no final de Game of Thrones, é quase certo que o Bran ter sido coroado o rei de Westeros vai estar entre essas 5 coisas. E considerando que o plot do Bran sempre foi um dilema para o George R. R. Martin escrever, talvez esse seja um dos grandes empecilhos para a construção do final do 6º livro. E por isso mesmo que fica uma grande dúvida. Nos livros, o Bran vai terminar como rei de Westeros? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E quando eu digo que o plot do Bran é um dos mais difíceis para o George R. R. Martin escrever, saibam que eu não estou tirando isso da minha própria cabeça. O próprio Martin já falou sobre isso em uma entrevista que ele fez há um tempo atrás e eu vou ler a citação dele. Abre aspas. O ponto de vista de personagem mais difícil que eu tenho de escrever é o Bran. E ele sempre foi o mais difícil. Ele é o personagem mais jovem com um ponto de vista na história e isso é difícil por si só. Quando se escreve com um personagem tão novo, você não pode apenas mostrar o que acontece. Você precisa filtrar tudo pela visão de 8 anos dele. Você precisa pensar, ok, ele tem 8 anos, o que ele entende? Ele vê uma cena, mas ele realmente entende o que ela significa? E claro, o Bran está envolvido mais do que qualquer outro personagem no lado mágico da história. E magia é algo que você precisa lidar com muito cuidado dentro da fantasia. Tudo isso faz do Bran o personagem mais difícil de escrever e eu tenho que tomar muito cuidado com seus capítulos e por isso eu levo muito mais tempo para escrever os dele do que de qualquer outro personagem na história. Fecha aspas. Isso aqui é a citação do George R. R. Martin, né? Claro que eu traduzi ali ao vivo o que ele estava falando, então talvez você encontre na internet com uma versão um pouquinho diferente, mas eu vou tentar encontrar a entrevista na íntegra e deixar para vocês na descrição. Vamos ver se eu vou achar essa entrevista. Bom, como o próprio George R. R. Martin diz, o Bran é um personagem difícil de escrever por conta da idade dele e do fato de que o Bran está lidando diretamente com todo esse arco mágico que a história tem. A gente pode até pensar que foi provavelmente por causa do Bran que o Martin considerou dar um salto temporal após o 3º livro, justamente para acelerar um pouco a idade do Bran e tornar a escrita dele mais fácil. Afinal, o Bran estaria dentro da caverna do Corvo de Sangue nesse salto temporal e ele precisaria compreender muitas verdades difíceis. Então, com um personagem um pouco mais velho ali no 4º e 5º livro, seria mais fácil para o George R. R. Martin fazer o Bran enxergar, né, essas visões, enxergar as coisas que o Corvo queria mostrar para ele e compreender elas de uma forma um pouco mais simples. Não precisaria ter esse filtro da idade, né, que o Bran tem atualmente nos livros. Durante os primeiros livros, a gente vê o Bran, o Hodor, a Meera e o Jojen, né, tendo sérias dificuldades para chegar até a caverna do Corvo de 3 Olhos. Mas provavelmente é justamente esse esforço que vai fazer tudo valer a pena. Por isso, no próximo livro, provavelmente a gente vai ver muitas revelações sobre os outros e a Longa Noite, revelações definitivas sobre esse lado da história. A gente deve finalmente conhecer a motivação dos outros, entender quais são as verdadeiras profecias desse universo e até mesmo identificar quais são as motivações dessa figura do Corvo de 3 Olhos, né? O que ele significa para esse universo e por que ele tá ali e por que ele tá tentando passar os seus conhecimentos pro Bran só agora. Ou no caso, né, não só pro Bran agora, né? Porque o Bran é um garoto novo, mas porque o Bran é esse escolhido, né, para ele passar essas informações do que o Bran tem de especial, né, e por que ele precisa passar essas informações adiante, se ele já é o Corvo de Sangue há tantos anos, né, o que mudou. Além disso, provavelmente os capítulos do Bran devem ser bem focados nele aprendendo a controlar os seus poderes e a sua visão verde, então a gente deve ver uma evolução muito grande do Bran no próximo livro. Bom, antes de continuar, vale eu comentar que a primeira pessoa que eu vi aqui na internet falando sobre o Bran sendo um dos grandes problemas para o George R. R. Martin finalizar o 6º livro, e por conta disso o 6º livro está atrasado, o Bran ser um dos motivos desse atraso, foi o canal House of the Stag. Eu vou deixar o vídeo no qual ele fala sobre isso na descrição, como sempre, mas nesse vídeo ele comenta que o Bran tem cerca de 21 capítulos até agora nas crônicas. Isso dá uma média de mais ou menos 5 capítulos por livro, já que o Bran não aparece, né, no Festim dos Corvos, porque esse livro tem aquela divisão geográfica junto ali com a Dança dos Dragões. E embora a gente tenha alguns dos livros com personagens tendo até 9 ou 10 capítulos, Os Ventos do Inverno deve ser o livro com mais personagens que tem ponto de vista até agora. Isso significa que
provavelmente o George R. R. Martin não vai ter tanto espaço para manobrar diferentes capítulos do mesmo personagem. Provavelmente, para manter o livro dentro de um tamanho aceitável para publicação e sem precisar cortar nada, ele deve condensar boa parte da história em poucos capítulos. Ou seja, provavelmente personagens como Jon, se ele ressuscitar, e a Daenerys devem ter um pouco mais de capítulos, talvez 7 ou 8, mas diversos outros personagens como Bran e a Arya devem manter aí uma média de 5 capítulos, pelo menos essa é a expectativa, porque tem realmente muito personagem para aparecer nos Ventos do Inverno. A Arianne, que não aparecia há algum tempo, tem os capítulos que vão estar relacionados ao Jon Connington, ao Jovem Griff, o Tyrion, o Sir Barristan, então tem muita coisa rolando. Mas se a gente pensa especificamente no arco do Bran, isso significa que o Martin vai ter cerca de 5 capítulos no 6º livro para basicamente fechar o arco do Bran lá no norte e preparar esse personagem para o final da história, ou seja, preparar o Bran para enfrentar de fato a Longa Noite. E isso é pouquíssimo tempo. Tá, mas até agora a gente tá falando de todo o arco do Bran lá dentro da Caverna do Corvo de Três Olhos, aprendendo a controlar a Visão Verde. Como a gente passa disso pro Bran sendo rei de Westeros, pro Bran rei, pro Brandon o quebrado? Como que a gente faz esse arco? Aqui a gente vai continuar dentro da teoria que o House of the Stag apresenta, porque ele acredita que de fato o Bran vai sim se tornar rei no final da história, nos livros também. Isso porque a teoria dele é basicamente de que esse conceito do Bran ser rei é algo que vem de uma forma tão do nada dentro da série, algo tão forçado, que provavelmente veio do próprio George R. R. Martin. Como assim o George R. R. Martin forçando algo? Bom, a gente sabe que lá em 2014 o George R. R. Martin se reuniu com o D&D, produtores executivos de Game of Thrones, para falar sobre o final da série, para passar pro D&D algumas informações de como todas as Crônicas de Gelo e Fogo terminariam. Nesse período, a HBO tinha acabado de finalizar a 5ª temporada, na qual o personagem do Bran nem mesmo aparece na história. Provavelmente isso aconteceu porque o próprio George R. R. Martin ainda não sabia o que ia fazer com o personagem do Bran, então o D&D também estavam perdidos sobre como lidar com ele e provavelmente cortaram ele da história por conta disso. O George R. R. Martin já comentou que, como escritor, ele entende que ele sabe mais ou menos onde ele quer chegar com os personagens no final da história, mas todo esse percurso pelo qual eles passam e as coisas que esses personagens vão apresentando são elementos que ele vai podando pelo caminho, por isso que ele se chama de um escritor jardineiro. Ele planta uma árvore e sabe qual árvore ele vai dar, mas ele não tem como dizer quantos galhos ela vai ter, qual que vai ser o tamanho da árvore, basta ele ir regando e podando ela pelo caminho. Então, provavelmente nessa conversa, tudo que o George R. R. Martin fez foi dar alguns indícios de qual era o final que ele esperava para as crônicas. Então, nessa conversa em 2014, provavelmente tudo que o George R. R. Martin fez foi contar pro D&D quais eram os indícios do que ele esperava que fossem acontecer no final das crônicas. Porque o final exato, provavelmente nem o George R. R. Martin sabe qual vai ser. Até porque ele comenta que ele reescreve muitos capítulos, então ele tá sempre mudando o andamento da história. Então ele deve entender aonde ele quer chegar, mas ele não tem certeza da jornada. E minha voz tá morrendo, peço perdão pra vocês. Ou seja, provavelmente o George R. R. Martin deixou várias pistas pro D&D sobre como a história seria concluída. Nesse caso, ele deve ter dito coisas como, por exemplo, o fato de Hodor significar Hold the Door. Ele deve ter comentado que no final da história, Porto Real vai ser queimada e destruída. Ele deve ter comentado que a Daenerys vai ser considerada louca pelos seus inimigos. Deve ter contado para eles que no final o Jon é filho da Lyanna e do Rhaegar. E talvez também tenha dito que no final da história o Bran vai ser um tipo de rei. Porém, como o D&D queriam simplesmente cortar toda a magia da história e simplificar o enredo ao máximo possível, eles foram fazendo cortes na trajetória e desajustando a história, levando para aquele caminho completamente aleatório que a gente viu na 7ª temporada. Para no final, na 8ª temporada, tentar fazer acontecer o que o George R. R. Martin tinha previsto para eles. Só que como que eles iam chegar no final que o George R. R. Martin tinha previsto, se no processo eles tomaram tantos caminhos que tinham cortes, que tinham mudanças, tiraram personagens que eram importantes, fizeram uma baita bagunça. Agora, ainda segundo a teoria do House of the Stag, isso não significa que o Martin planeja, que o Bran vai se tornar rei lá em Porto Real, como aconteceu na série. Como eu já falei, provavelmente esse foi o modo simplificado e quebrado que o D&D criaram para ter um final na história. Uma versão da Shopee do final das Crônicas de Gelo e Fogo que eles transformaram na série. De fato, eu acho até que, de alguma forma, o George R. R. Martin pode esperar que o Bran assuma uma posição importante no futuro de Westeros, especialmente após a Longa Noite.
Nos livros, pode ser que não exista mais um reino para governar e o Bran se torne uma figura de liderança, ou quase que um líder ou guru religioso que vai guiar o povo depois de uma grande devastação. E a gente tem até alguns paralelos interessantes na história da humanidade que podem ter inspirado o George R. R. Martin a seguir por um desses caminhos. Um exemplo que sempre vem na minha cabeça quando eu penso nisso e que pode ter alguma relação é que um dos motivos pelos quais o cristianismo continuou forte após a derrubada do Império Romano Ocidental lá em 476 d.C. foi porque, com o imperador sendo deposto e as autoridades políticas do império perdendo valor, as pessoas começaram a se voltar para os sacerdotes e para os templos. Isso porque, em meio ao caos político que tinha, essas figuras conseguiam manter a estabilidade tanto cultural quanto religiosa. Eles continuavam importantes e influentes nas suas comunidades. Então eles se tornaram meio que guias ali da cultura romana para nortear as pessoas, mesmo com a queda do poder central. Afinal, a gente pensa geralmente na queda de Roma ou na queda de qualquer império como vieram, conquistaram e pronto, acabou, não existia mais Império Romano. Mas as pessoas que estavam em Roma continuavam se achando romanas. Elas tinham uma cultura, elas tinham uma série de leis que elas conheciam e seguiam. Então a cultura romana continuou por muito tempo. E parte dessa cultura, começou a se concentrar nas figuras de liderança que continuaram existindo mesmo o governo tendo caído. Nesse caso foram os sacerdotes. Tanto que, embora a gente tenha esse marco do ano de 476 para dar o fim da Antiguidade Clássica e o começo da Idade Média, só em 530 que a gente vai ter realmente o fim oficial do Império Romano, porque a cultura continuou por muito tempo. Talvez o Martin use esse paralelo com o Bran. Aqui é só um exemplo. Com uma Westeros devastada por guerras civis, que a gente já viu nos livros, e pela longa noite, com Porto Real provavelmente destruída e queimada, e sem mais um trono de ferro para alguém sentar, o Bran, como corvo de 3 olhos, com toda a sua sabedoria e poder, pode sim assumir um papel de liderança para guiar a reconstrução do país. Então ele não seria um rei em Porto Real como ele foi mostrado na série de uma forma tão mundana. Ele seria mais um líder, talvez político, mas especialmente por conta dessa aura religiosa que ele tem, essa aura poderosa, divina, mágica. É claro que tudo isso é bastante difícil de prever e eu não sei se eu acredito tanto na ideia do Bran rei. Como eu falei, boa parte dessa teoria vem lá do canal House of the Stag. Com certeza eu não vejo qualquer coisa parecida com o que foi o final da série acontecendo. Eu não acho que o Bran vai ser rei naqueles termos de forma nenhuma. Mas eu também não acredito nem um pouco que o Jon ou a Daenerys vai governar os 7 reinos. O Martin sempre prometeu um final agridoce para a história, e eu acredito que esse final agridoce vai vir com os personagens vencendo o desafio da Longa Noite, mas com um custo muito alto para isso. Então eu não acho que qualquer um dos personagens principais das crônicas vai ter um final feliz. Todos eles, talvez alguns deles sobrevivam, mas eles vão sobreviver com muitos traumas e sem chegar ao objetivo que eles realmente queriam. Eu não sei se a Daenerys vai morrer, por exemplo, mas eu acho bem difícil que ela vai realmente reinar sobre os 7 reinos. Eu também não acho que o Jon Snow vai conseguir ter a paz que ele espera ou ser o herói que ele acha que ele pode ser definitivamente. Inclusive eu acho que o final dele, ficando com o povo livre no final da história, é o final correto que ele vai ter. Ele é um cara que sobreviveu à Longa Noite, mas perdeu tudo, ele não tem mais ninguém e o único lugar onde ele foi aceito foi com a patrulha, foi com o povo livre e é com eles que ele vai viver. Apesar de não fazer sentido nenhum o povo livre voltar lá para as terras de sempre inverno onde não dá para plantar nada. Provavelmente eles ficariam, ali na dádiva, entre a muralha e o Winterfell. Eu imagino que seria mais provável, a não ser que o fim dos outros tire o sempre inverno do extremo norte, e lá se torne uma terra cultivável. Mas isso é história para outro vídeo. Enfim, mas eu espero ver o que vocês acham aí nos comentários. Vocês acham que o Bran é o motivo pelo qual o George R. R. Martin está demorando tanto para escrever? Claro, além dos outros motivos que a gente já sabe, das distrações que ele tem e tudo mais. Vocês acham que o Bran vai ser rei de alguma forma no final do livro? Vocês acham que algo do final de Game of Thrones vai estar certo? O que vocês acham que aconteceu em Game of Thrones que vai realmente se confirmar no final dos livros? Comentem aí nos comentários, que eu vou estar sempre lendo e curtindo.
E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. E só pra comentar que eu fiz 2 vídeos seguidos, né, falando um pouco sobre teorias dos ventos do inverno. Na minha intenção, eu tento espalhar o máximo possível o conteúdo, né, pra falar sobre assuntos mais gerais, assuntos dos livros, análise de personagens. Então eu tô me esforçando bastante pra trazer coisas bem diferentes, mas eu vou fazer uma viagem aí nesse final de semana, então precisei dar uma corrida, por isso que um dos vídeos também atrasou nesse final de semana, e talvez eu também mude o dia de postagem dos vídeos, porque o YouTube tem uma métrica que mostra em qual horário vocês, né, que assistem os vídeos estão mais presentes no YouTube, então talvez eu tente enquadrar, né, o lançamento dos vídeos de acordo com esses horários que vocês estão aí realmente querendo ver vídeos, que vocês estão presentes no YouTube. Mas se a mudança for acontecer, vai ser uma mudança pequena. No geral, o conteúdo vai continuar como sempre e a gente vai tentando só melhorar. Então, por favor, deixem sugestões aí nos comentários que eu vou estar sempre lendo. E se você quiser fazer uma sugestão bem, assim, com certeza eu vou ler, vai lá na aba comunidade, pega um dos posts que eu fiz recentemente e comenta lá. Inclusive tem lá uma enquete que eu fiz, se você quiser votar na enquete, já tá há algum tempo lá, mas lá é o lugar ideal para eu ler, porque menos gente comenta lá, né? Então lá fica mais fácil de eu ler as sugestões que vocês podem dar pros vídeos. Mas é isso, pessoal, obrigado por assistirem até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e até mais. E os cachorros começaram a latir, que bom que eu terminei. É isso. Tem que vai me abandonar de novo, Diego, olha só isso, que absurdo. E nem tá tão tarde dessa vez, é 00:40. Fala por que eu vou dormir agora. Porque ela não me ama, por único motivo. Porque a gente vai viajar, Diego, e eu vou dirigir à noite. E vou acordar cedo amanhã pra trabalhar. Cada um tem a sua versão, né? Vamos lá, Diego, vai dar tudo certo hoje, o vídeo vai ser rápido, se Deus quiser. Eu acredito que não tem um fã das crônicas que não se pergunta se... Começamos bem, alegria. E considerando que o plot do Bran sempre foi um dilema pro George R. Martin, talvez esse eu tô falando a gente... Nossa, que barulho bizarro tá fazendo, né? Cadeira. Pra construção do final do 6º livro. E eu achei que ficou bem ruim. Espera, eu vou voltar daqui. Meu casaco tá batendo na cadeira, tá fazendo barulho. Ele é o personagem mais jovem que tem um ponto de vista na história, e isso é difícil por si só. Difícil, falei. Meu Deus do céu, estou muito mal. Ele é o personagem mais jovem com ponto de vista e é... Vou voltar daqui. Bom, como o Martin diz, o Bran é um personagem difícil de escrever por conta da idade dele e do fato dele lidar de... Já que nesse momento o Bran estaria na caverna do Corvo de Sangue e ele precisaria... Diminuir a velocidade do texto porque tá muito difícil. Vou voltar tudo. E tudo isso deve ser o foco de todos os capítulos do Bran, né? Ele... Ai, meu Deus do céu, ficou muito ruim esse trecho. Tudo que eu acho que ficou bom o vídeo passado, esse tá uma droga. A gente deve acompanhar e entender melhor a motivação dos outros, as verdadeiras profecias. Peraí. E, embora a gente tenha alguns livros... Foi porque, com o imperador sendo deposto e as autoridades políticas do império